quarta-feira repleta de notícias e informações. Para começar, após Eduardo, agora foi a vez de Flávio Bolsonaro disparar críticas a integrantes do Centrão e alguns nomes da oposição que pressionam Jair Bolsonaro a indicar um possível sucessor. Segundo o senador, este não é o momento de tratar o ex-presidente como carta fora do baralho e nem de fazer uma festa, mas é o momento de prestar solidariedade, como já fez Tarcísio de Freitas ao visitá-lo e ao dar declarações públicas em sua defesa. Durante uma entrevista, Flávio também colocou o governador de São Paulo como alvo dessa pressão do Centrão, afirmando que, mesmo se ele fosse indicado como sucessor, não aguentaria tanto tempo de fritura até a eleição, que será daqui a 1 ano e meio. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou o discurso dos filhos de Bolsonaro e ressaltou que o candidato da sigla na disputa pelo Planalto é o ex-presidente. O cacique destacou ainda que, se houver algum outro nome para apoiar, o mesmo será indicado apenas por Jair Bolsonaro. Chamar os nossos comentaristas, o Nelson Kobayashi está com a gente aqui no estúdio, vai trazer suas análises e reflexões, os filhos de Jair Bolsonaro se pronunciando, se manifestando, fazendo essa marcação necessária na sua avaliação, Koba, destacar que Jair Bolsonaro é o nome da direita e ele não vai indicar ninguém neste momento. O que é preciso considerar em relação a essas manifestações? Bem-vindo. Muitas questões. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Boa noite aos meus colegas de bancada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Em relação a essa movimentação toda pela sucessão ou não de Jair Bolsonaro, envolvendo agora as opiniões dos filhos do ex-presidente, as intenções já manifestas de boa parte das lideranças partidárias em prol de um nome que possa unir a direita para a campanha eleitoral de 2026, é importante destacar algumas questões. A primeira questão, a realidade que está posta, que é o quê? A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é de inelegibilidade. Ele está inelegível por força de uma decisão judicial que dificilmente será revertida. É possível que isso mude? É possível, mas não é provável. Provavelmente ele continuará inelegível, não só pelas questões com a justiça eleitoral que a gente já conhece, mas também a partir de uma também provável condenação que virá adiante. Não estou dizendo que isso tudo é justo ou injusto, no meu ponto de vista não deveria ter tido nem lá atrás a inelegibilidade, quanto este processo que pode o condenar está recheado de nulidades, é um processo que já está mais do que contaminado, mas é a situação que está posta, a realidade é essa, não tem como negar essa realidade. Então esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto é que qual é a condição de cada um dos que se colocariam nessa posição de sucessor? Boa parte deles, os governadores em especial, não precisam dessa bênção imediata do ex-presidente Jair Bolsonaro para lançarem as suas pré-candidaturas, tanto que já lançaram alguns. Estou falando do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, dos dois pré-candidatos do PSD, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, não que o Eduardo Leite seja assim tão de direita, não é verdade, mas os demais se colocam nessa posição. Eles têm essa possibilidade de já começarem a trabalhar por questões partidárias, enfim, por uma liberdade até de independência do Jair Bolsonaro, até porque chegaram ao posto de governador sem esse tipo de bênção do ex-presidente. O que não é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que só se tornou governador do estado de São Paulo, o estado com o maior colégio eleitoral e que tem toda a sua relevância do ponto de vista econômico para o país, só se tornou governador pela bênção de Jair Bolsonaro, ou seja, ele tem todos os dias essa cobrança de gratidão. Ele não pode ser colocado nesse pedestal, principalmente por influência dos demais partidos, em especial da centro e da centro-direita, sem uma bênção explícita, expressa do ex-presidente, e é nisso que reside a grande crítica dos familiares dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A situação de Tarcísio é incômoda, de um certo ponto, porque ele tem a garantia de uma reeleição, está muito bem nas pesquisas, só se um fato novo, surpreendente,
viesse que isso poderia modificar a sua situação em relação ao governo do Estado de São Paulo, mas é também o presidenciável que mais pontua nas comparações com o presidente Lula nas pesquisas que se apresentam. Então ele é naturalmente o nome que se coloca nessa condição. E aí fica agora nesse tiro trocado aí de pessoas do centro que querem ele como candidato e também dos filhos do ex-presidente, que o tempo todo colocam o Jair Bolsonaro como plano A, mesmo diante da inelegibilidade.